Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui com a gente para mais uma aulinha de inglês aí. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante aí, um assunto adicional para vocês terem esse domínio para na hora que a gente for fazer nossas questõezinhas de interpretação de texto, isso não for uma barreira para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. E os exercícios de hoje vão ser os exercícios de simple tense. The way we create our phrases. Então, o jeito que a gente cria nossas frases, o jeito mais simples da gente criar nossas frases e o jeito que a gente vai fazer para praticamente todos os verbos aí no hoje que a gente vai ver no simple present e no simple past. Ainda também tem o future, que a gente vai ver muito provavelmente ainda aí um pouquinho no futuro. Então, bora lá? Então, Teacher, but it seems to be so difficult, professor. Parece muito difícil, parece um monstrengo, mas vou falar uma coisa para você. Na verdade, não é. E principalmente seria muito estranho, porque como que alguma coisa que, que tem simple no primeiro nome pode ser difícil? Não pode, né? Então vai ser facinho, vem comigo, vem que eu vou te levar aí para você entender como que vai funcionar esse negócio aí chamado simple present. Então aí o simple tense do presente. Então eu posso falar aí, igual o nosso amigo Peter Parker, I walk like Peter Parker when I am at the street. Então, como que eu vou fazer a construção de todos os verbos aí no presente? Eu ando, I walk like Peter Parker when I am at the street. Então, você vai usar simplesmente o verbo no infinitivo sem a partícula to. Então, você tem o verbo to walk, que está no infinitivo, você tira o to e coloca I walk, he walk. Daí existe, uma situação especial para he, she, it, né, que a gente vai ver. Então, I walk, she walks, he walks, it walks, they walks e we walks. Então, não muda em relação ao que você vai estar usando, se é he, she ou it, sempre vai ser o verbo no infinitivo. A única coisa que a gente precisa se atentar aí nessa situação é justamente o he, she ou it. Por quê? Porque o he, she ou it, eles quando a gente está usando no simple present e a gente está usando um verbo, a gente precisa, no final do verbo, adicionar o S. Então, por exemplo, he loves to eat hot dogs. Então, no he, she ou it, você tem que colocar esse Szinho. Então, por exemplo, se fosse she loves to eat hot dogs. Se fosse it loves to eat hot dogs. Agora, se fosse you love to eat hot dogs. Já que o you não está no he, she ou it, a gente não vai colocar o S no verbo. Agora me fala, Gabriel, por que a gente tem que colocar por que a gente tem que colocar o S no verbo? Você me explica? Não, não vou explicar. Por quê? Porque não tem sentido. É aí os deuses do inglês aí que falaram, olha, sua vida está tranquila, eu vou dificultar, então vou colocar um S aí. Mas se a gente parar para pensar, também não é tão difícil. É só lembrar que no he, she ou it tem que colocar um S. E lembrar que isso não vai mudar nada no final, né? Principalmente se você estiver lendo um texto, você vai ver que tem um S, só fala, tem um he, she ou it aqui e está no presente. É isso que você tem que saber, o tempo que está. E é justamente nessas situações que a gente vai encontrar o simple tense. Como é que a gente usa o simple tense? A gente vai usar o simple tense aí em algumas situações aí que vão ser bem claras e um pouco bem exigentes aí. Os principais usos do simple tense são em ações habituais, então, por exemplo, coisas do dia a dia, coisas que você faz, que você está fazendo, tipo walk like Peter Parker, ou loves to eat hot dogs. So, simple like this. Então, é simples assim, coisas do dia a dia e fatos, coisas que são verdades indubitáveis aí. Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos com tudo. Então, I always wake up early. I never stay one day without practicing English. Essa é boa, hein? Espero que você faça assim. She reads the news every day. Então, o S lá porque é she. He usually watch. Aí, que eu tenho uma errata. É o he, então eu tenho que colocar o ES. Então é he usually watches a Fazenda. Então, ele aí usualmente assiste a Fazenda. Vou deixar, como que eu posso dizer? Ele consertadinho aí como resumo teórico para vocês depois. Acabou passando batido. E essas, que são essas letras aí que eu deixei em verde aí, em negrito, em destaque para vocês. Eles são advérbios de frequência, foi justamente o que eu coloquei embaixo. São advérbios que justamente
representam a frequência que eu faço essas ações. Então, por exemplo, eu acordo cedo, wake up early. Quando que eu acordo cedo? I always wake up early. Então eu sempre acordo cedo. They never stay one day without practice English. Então eles nunca ficam um dia sem praticar inglês. Então, quanto tempo que eles ficam sem praticar inglês? Nunca, nada, zero tempo. Por quê? Never, never, nunca. She reads the news every day. Quando que ela lê as notícias? Todo dia. Então, essas são partículas que geralmente acompanham aí o simple tense e que são muito bem úteis aí, principalmente quando a gente for ler nossas questões aí para saber a periodicidade das situações em que as pessoas estão mencionando. Então, he usually watches a Fazenda. Então, ele usualmente assiste a Fazenda. Agora, a gente também usa, como eu tinha comentado aqui atrás, o simple present para fatos ou verdades. Então é muito importante também que a gente se atente aí a essas coisas. Então, por exemplo, quando eu estiver falando de alguma coisa que seja uma prova, que seja uma coisa testada, então, COVID kills people. A COVID mata pessoas. É uma coisa comprovada. É comprovada que ela é uma doença letal. Então, é um fato. Water boils at 100 degrees. Então, a água, ela aí ferve a 100 graus. I study hard. Então, aí é uma coisa aí, é um fato sobre mim. Eu estudo muito duramente, então eu estudo bastante, estudo com vontade, com avidez. Aí pode ser um fato para você, para mim não é, porque eu não gosto de estudar. Brincadeira, eu gosto sim, e é muito necessário, mas são situações assim, onde você está apresentando uma verdade, um fato. Beleza? Ficou claro? Vamos com tudo. Vamos fazer um exercíciozinho aí da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Sei lá se é assim, espero que seja. E é uma questão não muito usual, muito provavelmente se você for fazer as questõezinhas de inglês, você vai ver que isso não vai estar explicitamente assim, faça tal coisa, traduza, é mais na interpretação de texto, mas se você não entende a mecânica do Simple Present, você acaba não entendendo aí muito das frases. Então vamos praticar. Passe para o presente. He slept all day long yesterday. Então ele dormiu o dia inteiro ontem. Então como que a gente teria que mudar isso aqui para o presente? A gente precisa mudar o verbo que está no passado, então é o dormiu, então a gente tem que saber ele no infinitivo no presente, então sleep, he sleep, e o yesterday a gente também precisa mudar, né? Se é no presente, a gente não pode usar a palavra yesterday, que significa ontem, né? Sinônimo aí de ontem. Então, vai ficar no final. He sleeps all day long, every day. Então, ele dorme o dia inteiro, todo dia. E he always sleeps all day long. Ele sempre dorme todo dia. Então, tem essas duas formas aí da gente apresentar o nosso, o nosso tradução dessa frase, na verdade, tradução não, modificação dessa frase do passado para o presente. Belezinha? Fez sentido? Espero que sim. Agora a gente vai para o Simple Past. Aí o passado simples, que também não é difícil, porque se fosse difícil seria Difficult Past, graças a Deus não é, o Simple, então até aí esperamos que seja um pouco fácil. E como que a gente vai escrever aí a maneira do Simple Past? A gente tem dois casos aí. E esses casos só mudam em relação a, como que eu posso dizer? Ao jeito de você escrever o verbo no passado. Agora, em relação à estrutura, era igual à estrutura do Simple Present. Você vai usar o, o I, he, she, it, colocar o verbo que você quer e o complemento normal. Agora, uma coisa boa do passado, do past tense, é que se o verbo for irregular, você não muda para he, she, it, você não precisa colocar isso, não precisa colocar nada, você só coloca o ed. Então, I love you, eu te amo, no presente. I loved you, eu te amava no passado. Então, I work hard today, eu trabalho duro hoje. Tipo, eu trabalhei duro hoje.
I worked hard yesterday. Eu trabalhei duro ontem. Então, ele tem aí essa mudança aí de você só adicionar o ed no final do verbo. Então, adicionar o verbo mais o ed aí. E, dependendo do jeito que ele for, você vai ter que fazer uma modificaçãozinha. Então, por exemplo, study, que é S-T-U-D-Y. No passado é studied. S-T-U-D-I-E-D. Então, tipo, ao invés do Y, você troca por I. E é bem tranquilo aí, bem intuitivo esse tipo de mudança. Então, um exemplo que eu coloquei aqui. I loved The Simpsons when I was a child. Então, eu amava The Simpsons quando eu era uma criança. Então, até coloquei uma foto aí da Lisa falando: que é isso? Tô perdido. Mas não, Lisa é uma aluna não do Nubo, porque senão ela estaria totalmente compreendendo tudo que estamos falando aqui. Belezinha? E agora a gente também tem aí um outro bicho de sete cabeças aí, que esse é chato mesmo, que são os irregular verbs. Então, os irregular verbs são verbos que eles mudam de maneira a não seguir um padrão. Então, o que isso quer dizer, Gabriel? O que isso quer dizer na prática? Que esses irregular verbs, eles, como no português, a gente vai ter que decorar cada forma do passado e do presente deles. Existem alguns mais importantes, alguns menos importantes, e tem que decorar, não tem jeito. Então, existem tabelas na internet com tabelas de verbos irregulares, mas eu não acho um método tão produtivo você ficar tentando decorar todos, não. O bom é você seguir as orientações que eu dei na primeira aula, de ir fazendo, como que eu posso dizer? Tendo o hábito de ler livros ou notícias de jornal em inglês, ver documentários em inglês, que daí você vai pouco a pouco começando a pegar as palavras que passam, que são passadas com mais recorrência, e você naturalmente acaba decorando elas, e é algo super intuitivo. Então, por exemplo, o verbo go é ir, e o passado de go, went, não é goed, não existe essa palavra. Então, I went to school yesterday, eu fui para a escola ontem. Ou, por exemplo, I began an English course last month. O verbo no infinitivo no presente é I begin, e no passado fica esse I began. E também é muito importante a gente lembrar que a gente usa o simple past para ação em um passado definido. Então, eu estou definindo quando que foi esse passado. Eu não falo, por exemplo, só I went to school. Eu falo I went to school quando? Yesterday. Então, eu estou definindo o tempo em que eu fiz aquela ação no passado. Vamos ver alguns exemplos? Bora lá! A gente tem aí esses tipos de como que eu posso dizer? Alguns exemplos no caso, né? Então, he played a game yesterday. Ele jogou um jogo ontem. Então, que jogo que ele jogou? Não sei, mas ele jogou e jogou num tempo definido, no tempo ontem. They did this 1 minute ago. Então, ele fez isso 1 minuto atrás. Então, ele fez isso num tempo aí curtinho aí de 1 minuto. I made a research last year. Então eu fiz uma pesquisa ano passado. She started the course in 2010. Então ela começou o curso em 2010. We moved from Japan in the 80s. A gente se mudou do Japão para cá, né? Nos anos 80. 80s, 70s, sempre 70 e um Szinho significa década. Então nos anos 80. Beleza? Ficou claro? Eu acho que era isso de conteúdo que eu queria dar hoje. Então, vamos para o que importa, a parte mais importante, finalizar nossa linda aula com um bom exercício aí, que trabalha aí com o passado, com past tense. We lost Iraq and Afghanistan. We can't afford to lose Ferguson and Baltimore. Então, aí, o que eles estão falando? Primeira parte para a gente ler a nossa charge, a gente tem que ler tanto a parte escrita como a parte visual. Vamos começando pela parte visual, que é a mais legal. Então a gente está vendo que é uma cidade, e notavelmente uma cidade americana, porque a gente vê que tem uma bandeirinha aí no Capitol Hall, então tipo na parte administrativa da cidade, né? Então provavelmente a prefeitura ou alguma coisa assim, e que o povo está protestando aí e tá metendo fogo na cidade, aí o povo tá totalmente malucaço. Então, e os policiais aí, muito provavelmente militares, falam assim: We lost Iraq and Afghanistan. Nós perdemos o Iraque e o Afeganistão. We can't afford to lose Ferguson and Baltimore. A gente não pode se dar ao luxo aí de perder Ferguson e Baltimore. Eles podem perguntar, Gabriel, mas que porra que é Ferguson e Baltimore? Eu sei que Iraque e Afeganistão são países de ensino médio, mas Ferguson e Baltimore eu não faço ideia do que é. Vou pular para geografia. Calma, ainda não pula para geografia. Espera,
Vamos ler e daí depois a gente vê se vai dar pra fazer ou não. A revolta nas ruas de Baltimore. Então, Baltimore é uma cidade. Justiça para Freddie Gray, o jovem afro-americano assassinado pela polícia em abril de 2015. Lembrou as imagens de Ferguson, cidade que passou por situação semelhante meses antes. Conforme a charge anterior, a expressão can't afford to lose remete. Então aí a gente descobriu o que são essas palavrinhas aí, Ferguson e Baltimore. São cidades americanas aí que passaram sob processos por conta da violência policial. Tudo bem? Então, é uma questão aí até que não tão recente, mas o tema é tão atual, né? Se a gente parar para pensar, os protestos que tiveram esse ano aí do Black Lives Matter, totalmente relacionado com esse tópico. Então, é uma coisa que pode super cair um texto com essa temática. Principalmente por toda essa situação ter ocorrido nos Estados Unidos, né? Que é um lugar onde a gente fala inglês. Então, vamos ver as alternativas e ver qual é cabível e qual não é. A. A total da falta de preparação dos policiais americanos que não são treinados para enfrentar grandes manifestações populares de protesto. Então, é, pode ser que eles estejam mal preparados? Poder até pode, mas o texto não fala isso. Ele não fala que eles estão mal preparados. O que o texto fala é que eles não podem perder Ferguson e Baltimore. E que eles perderam o Iraque. Então, fala que eles têm dificuldade nesse combate, mas não que eles não são preparados, entende? Talvez eles sejam, sim, talvez eles sejam, mas o texto não evidencia isso, então a gente não pode afirmar. B. A insuficiência do governo americano para lidar tanto com assuntos da política externa quanto com questões internas. É justamente isso. A gente viu que que o, que o governo americano não conseguiu lidar com esses problemas de política externa, porque o texto fala, we lost Iraq and Afghanistan, problemas de política externa que eles não conseguiram ganhar, eles perderam, ele até fala, we lost, e que eles estão tendo muitos problemas para lidar com as questões internas também. We can't afford to lose Ferguson e Baltimore, então eles já estão achando que vão perder, mas ele fala, a gente não pode se dar o luxo de perder, então a gente tem que continuar tentando. Então é justamente isso. O governo não conseguindo fazer da melhor maneira, não conseguindo da melhor maneira, gerenciar os seus problemas externos e internos. C. A incapacidade do governo americano de reconhecer que a economia do país é responsável pelos fortes tumultos nas duas cidades. O texto fala alguma coisa de economia? Nem passa perto. Então, é a questão aí louca. Não faz sentido nenhum essa alternativa. Indiferença do governo norte-americano perante as questões radicais deflagradas pela brutalidade do contingente policial do país. Na verdade, não. Eles não estão sendo indiferentes. Até porque eles estão lá. Se eles fossem indiferentes, eles iam estar só olhando e falando, tá, pra mim é indiferente, tô nem aí. Mas não, os caras estão lá, estão falando, a gente não pode perder e tudo mais. Eles só não conseguem lidar com isso, mas eles não estão diferentes. E é uma questão boa, até uma alternativa coerente, só que é por detalhes que a gente tem que excluir ela. Extrema lentidão da justiça, que não consegue dar uma resposta satisfatória à sociedade americana que tange a violência policial. Fala de violência policial? Fala. Fala da sociedade americana que está insatisfeita com isso? Fala. Mas fala alguma coisa sobre justiça? Sobre a justiça de ele ter saído impune ou tudo mais? Não. Então a gente não pode assumir que ele tenha saído impune. Então a gente tem que ficar mesmo com a letra I, letra B. A insuficiência do governo americano para lidar tanto com os assuntos da política externa quanto questões internas. Belezinha? Então, por hoje é isso que eu queria tratar com vocês e eu queria ainda dar umas recadinhos finais, falar aí da nossa frase do dia, que é só é lutador, quem sabe lutar consigo mesmo, do nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, e desejar para vocês aí um Happy Halloween, que esse sábado aí nós temos essa querida feriado americano aí comemorando o Dia das Bruxas. Então, trick or treat, galera, doçuras ou travessuras e muito bons estudos. Espero que vocês fiquem bem. Tudo de bom e beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.